Beleza? Como é que a gente criaria então nessa linha de parede cortina esse tipo de elemento aqui? Tá vendo? Uma fachada, me parecer ACM, tá? Muito provável que seja ACM. Então como que a gente simularia? Eu peguei aqui um detalhe do que seria um ACM, tá? Tem aqui os encaixes, tem os parafusos. Eu não vou chegar nesse nível de detalhe agora. Tudo é questão do que você precisa, qual o nível de detalhe. Às vezes você vai tirar ali só a metragem quadrada desse ACM. Então, da maneira que a gente vai fazer, dá para você trabalhar dessa forma. Então, o que você tem que pensar? Vamos pensar na prática aqui. Eu quero algo que não precisa tanto nível de detalhe, não precisa todos os encaixes. Não vai ser aqui um projeto tão detalhado. Então, eu quero fazer esse tipo de elemento. Então, vindo para o Revit, eu vou... primeira coisa que a gente pode criar aqui, e eu faria, inclusive, de uma forma muito prática, de uma forma bem fácil da gente trabalhar aqui dentro do Revit. Então, vou pegar lá a arquitetura, a parede, vou escolher aqui uma parede cortina qualquer, já vou editar o tipo e vou duplicar. Vou chamar de ACM. ACM poderia colocar aqui, sei lá, eu vou criar placas de 70 por 70 centímetros. 70 por 70 centímetros. Beleza, qual é o tipo de painel? Poderia criar um tipo específico para o painel? Poderia criar um painel específico para ele. Então vamos criar um painel, tá? Eu poderia também usar um desses elementos, mas eu vou criar um do zero. Então por enquanto eu deixo esse vidro aí como está. No eixo vertical vou colocar distância fixa e coloco ponto 70 centímetros. Vou deixar ajustar para o tamanho do montante. E no eixo horizontal também, distância fixa a cada 70 centímetros. Depois vai entender que isso aqui é a linha do eixo. Então, se você vai precisar de uma chapa exatamente de 70 por 70, a gente ajusta tudo isso aqui. Tranquilo? Qual que são os tipos, tanto de interior quanto de borda? De borda eu vou deixar como nenhum por enquanto. Nenhum. E a borda aqui também nenhum. E deixo esse retangular de 5 por 5 também aqui provisoriamente. Então vamos lá. Vamos criar aqui, eu vou colocar, em vez de conectar, eu vou colocar como não conectado, uma parede de repente 8 metros de altura, e aqui de largura eu vou querer, sei lá, 7 metros. Crio a minha parede, vou lá no 3D, já posso ocultar esses elementos, ZA para aproximar, e olha o que eu tenho. Tenho essa situação. Agora, vou criar um painel novo do zero para ver como é que eu faria. Arquivo, nova família, vamos pegar aqui a opção de novo, família. Qual que é a família? É painel de parede cortina métrico. Tranquilo? Painel de parede cortina métrico. Eu entro aqui em uma elevação exterior. Essa elevação exterior. E vou aqui selecionar o nível de referência e dar um HH só para ele não me incomodar aqui por enquanto. Então depois que eu ocultei, esse quadrante tá, é o quadrante principal que vai trabalhar lá o nosso painel. Então a única coisa que eu vou criar, que eu poderia criar aqui, mas eu não preciso. Eu posso fazer direto aqui, criar extrusão. E a extrusão eu vou AL de alinhar, colocar dessa forma. Aqui eu vou afixar, estou alinhando e bloqueando no cadeado. Tranquilo? Alinhando e bloqueei. No final da extrusão eu vou parametrizar. Isso aqui vai ser a espessura do meu painel, tá? Espessura do ACM. Espessura do ACM, parâmetro de tipo mesmo, tranquilo, da maneira que está. Poderia parametrizar também o material. Coloco aqui material do ACM, dou um Enter, ok de novo, beleza, aqui está, e confirmo no verde. Meu painel bem simples, tá? Se eu olhar lá pelo 3D, olha como é que ele está. Muito tranquilo, esse painel vai ter o tamanho justamente daquela divisória, vai se encaixar na minha parede cortina. Só vou mudar aqui antes de salvar, a espessura do ACM está em 250 milímetros, eu vou colocar de repente aqui 20 milímetros. Dou um ok. Salvo essa família eu vou chamar de painel ACM apenas, tá? Tinha criado um outro de teste, painel ACM. Dou um salvar e carrego no projeto. Carregar no projeto e fechar, vou até fechar ele. Carregar e fechar. Vou lá no 3D, seleciono minha parede cortina e vou editar aqui no lugar desse painel de vidro, eu vou colocar o painel de ACM, o painel ACM que eu acabei de criar. E dou um ok. Detalhe, tá? Às vezes eu preciso fazer aquele esquema de voltar aqui para uma parede comum, depois pegar a parede de ACM de novo, que é a parede cortina que eu estou editando, e já vou também aqui selecionar um desses montantes, poderia duplicar ele. Se eu observar, é o montante 5 por 5, então eu vou editar, duplicar esse montante e vou chamar ele de montante de ACM. Montante de ACM. Ok. Zero o deslocamento por enquanto eu deixo dessa forma. A espessura desse elemento eu posso colocar aqui 5 centímetros do jeito que está. Vou colocar aqui
1,5 cm para cada lado, no lado 1 e lado 2, e vou testar. Esse tamanho aqui você que vai colocar para o seu elemento. Perceba que ele só mudou para esse por quê? Porque eu dupliquei o montante de ACM agora. Então seleciono toda a minha parede cortina, vou editar tipo, e aqui eu troco, onde eu tenho um montante 5x5, eu vou pegar aquele montante que é o montante ACM que eu criei. Deixa eu só encontrar ele aqui, que são vários que a gente vai criando, né? É o retangular mesmo, aqui, ó, retangular, montante de ACM. Agora eu seleciono, dou um Ctrl C, que fica mais fácil, dou um Ctrl V e colo aqui. Olha como é que está, ele vai dar uma atualizada. Perceba que não mudou para alguns, então seleciono uma parede comum, todo aquele esquema de voltar para a parede de ACM. E aqui está criado o nosso elemento. Agora não é bem assim, né? Não é bem assim que a gente quer. Então posso selecionar esse elemento, um desses montantes, desafixo aqui no prevenir. Vou olhar de cima. Vamos aqui dar um deslocamento, então, ó. Clico em editar e eu tenho um deslocamento de 0,1. Deixa eu aumentar aqui para 0,15, 1,5. E vou aplicando aqui para ver se ele desloca um pouco mais, um pouco menos. 25, aplico de novo. Perceba que vai modificando. Então acho que aqui já seria ideal. Ó, ponto 25, ele veio exatamente aqui para trás. Poderia rotacionar esse novo elemento. Posso alterar o material. Seleciono esse meu painel, ó, desafixo aqui no pino. E mudo o material. Material da ACM, vou colocar material em pintura cinza. Insiro material válido, material em pintura, não é material em pintura, acabamento em pintura cinza. Dou um OK, OK de novo. Coloco aqui em cores consistentes para me visualizar um pouco melhor e teria esse elemento, tá? É basicamente isso. Se você está pensando que você não quer mostrar de repente ali todos os detalhes construtivos, o resto que você pode fazer simplesmente é, por exemplo, mudar a espessura a 0,02, ou colocar 0,01, um painel de 10 milímetros agora. Posso selecionar aqui os montantes e vou alterar. Vai ser um de cada lado só, em vez de 1,5 de cada lado. E a própria espessura, em vez de 5, coloco 2,5, dou um aplicar. Então você teria os elementos dessa forma. Só que lógico, quando você modifica, é importante até que eu modifiquei para mostrar para você, que o deslocamento ele precisa ser diferente, porque agora o tamanho desse teu perfil é diferente também. Então vou mudar, em vez de 2,5, coloco 0,1, aplico, olha lá como é que ficou, vai ser 0,15 se eu não me engano, vou aplicar e olhar de novo, 0,12,5, 0,125, 0,125. Então tem um cálculo, eu costumo fazer aqui olhando mesmo e já funciona. Você teria aquele elemento, tá? Você construiria um painel em ACM daquela forma muito facilmente aqui dentro do Revit, beleza? Tranquilo, um abraço, até a próxima aula.